Podeis sentar, irmãos, todos vocês que estão com os assentos. Hoje tivemos uma população hoje um pouco maior, não é? Louvado seja o nome do Senhor, que todos se acomodaram devidamente, né? Tem uma cadeira aqui ainda, se alguém estiver precisando lá atrás, dos meninos do apoio, podem sentar. Meus irmãos, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Um período de louvor muito abençoado, onde podemos sentir, não é, uma harmonia, podemos sentir a graça de Deus, né, nos visitando nas letras e nas canções. Que bom rever irmãos que há algum tempo nós não víamos, não nos encontramos, e é motivo de muita alegria para nós poder revê-los, né? E vocês que estão nos assistindo pela internet, sejam também muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandiosamente. Então, nesta noite, irmãos, nós vamos dar prosseguimento à série de mensagens sobre o livro de Eclesiastes. E nós, domingo passado, né, tivemos a conclusão do primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, e como a proposta do segundo capítulo, né, se estende na mesma ideia do primeiro capítulo, então hoje nós vamos dar prosseguimento, né, falando um pouco sobre algo extremamente importante e valorizado e buscado na nossa vida, principalmente hoje, neste século, que é o tempo. Então, o tempo, irmãos, é um elemento profundamente teológico, ou seja, é um elemento em que Deus se apresenta e Deus está profundamente envolvido com isso. Deus está envolvido com o nosso tempo, não é? Com o tempo estabelecido. Então Deus, o Deus eterno, Ele ensina às suas criaturas lições importantíssimas acerca do tempo, o tempo em que nós estamos envolvidos, não é? E nessas lições que Ele então estabelece, neste veículo chamado tempo, o tempo ele tem uma forma linear e uma forma circular. E isso é um pensamento muito interessante, porque ele é linear, porque ele inicia e ele prossegue, dando continuidade progressivamente, né, em todos os acontecimentos. Mas também existem momentos do tempo em que ele é circular, ou seja, coisas na nossa vida que se repetem com o transcorrer do tempo, não é? Como nós vimos no primeiro capítulo, o sol nasce e o sol se põe, amanhã ele nasce de novo e ele se põe, e assim todos os dias. Então existe um tempo de forma circular e existe o tempo de forma linear, e isso de fato o Senhor ele apresenta para nós neste ciclo repetitivo que é a vida. Então tudo isso nos ensina sobre Deus, o Deus que nos ama e que de fato significa para as nossas vidas como o detentor do poder soberano sobre este tempo, não é? E neste entendimento sobre o tempo, apresenta-se então três lições que são também relevantes para nós. A primeira é que a sabedoria, diante então do que já foi dito do primeiro capítulo para cá, a sabedoria, ela respeita os ritmos do tempo. Então o tempo é algo padronizado, que a minha sabedoria ou a sabedoria humana, ela obedece o desenrolar do tempo, a progressividade. Uma criança, ela quando nasce, ela não já nasce sábia, ela nasce com as capacidades de sabedoria, mas ela tem que obedecer o ritmo do tempo, para que o tempo ao passar, ou à medida em que o tempo passa, essa criança ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, e as suas aptidões elas serão desenvolvidas. Ninguém planta uma árvore agora e imediatamente essa árvore já cresce naquele mesmo dia. Existe um tempo que leva-se então para ser então frondosamente estabelecida a árvore em que a gente plantou. Então a sabedoria ela respeita os ritmos do tempo. O caminho então da loucura procura também controlar de todo jeito o tempo, porque o ignorante ele quer se revoltar porque o tempo demora, porque a gente agora, ignorância no sentido de não compreender claramente, não é? Ele estabelece então um tipo de revolta porque tem que demorar tanto, não é? Quantos casais eles se chateiam porque querem logo se casarem, mas tem muitas coisas até o casamento acontecer para que eles pudessem então realizar. E nesta loucura de falta de entendimento sobre as coisas, não é? Então o caminho da loucura ele tenta de toda forma controlar o tempo, mas não consegue. Isso de fato nós encontramos nas sábias palavras de Salomão.
E também, o caminho da vida, ele também abrange os retrocessos do tempo, não é? Às vezes, algo que nós estamos fazendo precisa retroceder e não há nada que se possa fazer. O tempo, de fato, ele nos domina, ele nos controla. O tic-tac do relógio, não é? Ou o calendário que se estabelece como um padrão a nível mundial, de fato, precisa ser respeitado em todos os aspectos. Logo, irmãos, a nossa existência nesse mundo é uma mistura de muitas coisas. Em toda a nossa vida existe alegria e existe dor. Existe também a harmonia das coisas, mas também há momentos de muitos conflitos. Também existe vida e existe também morte. Isso é algo estabelecido para todos os seres humanos. Então, cada um desses pontos tem um momento adequado e nós, como criaturas temporais, devemos nos conformar com as limitações do tempo que fazem parte do ciclo da vida, pois não existe nenhum estado permanente neste mundo de coisas criadas debaixo do sol, assim como Salomão nos ensina. E, amados irmãos, essa é uma grande fonte de frustração para muita gente. Compreender que precisa se adequar ao tempo e obedecê-lo e se submeter ao tempo que o próprio Deus assim criou. Então, uma vez que ansiar pela eternidade é algo que se encontra dentro e plantado do nosso coração, né, de fato nós tínhamos o desejo e temos o desejo de que as coisas elas poderiam durar mais, poderiam estar mais permanentemente, ou que nós pudéssemos então ter maiores resultados na nossa trajetória de tempo aqui na nossa vida. Então não nos resta outra coisa, irmãos, a não ser aceitar com humildade aquilo que de fato nós somos nesse mundo e confessar a nossa fé no caminho, o caminho do Senhor Jesus, que é o caminho correto, onde nele há de fato uma compreensão eterna sobre o tempo. O tempo aqui é muito curto, mas o tempo eterno que nos aguarda, esse é para todos sempre. E isso, só quem entende são aqueles que têm como pressuposto Cristo na vida. E esse é o convite de Salomão para nós e para os seus ouvintes, né, que tiveram acesso a este conteúdo, sendo ele o pregador, né, daquele reinado que ele então era. Mas, amados irmãos, no entanto, nós vivemos uma corrida incessante nas asas do tempo, né? De fato, há esta corrida incessante que por vezes nos priva e logo nos permite avançar, mesmo que em vários voos ocorram perdas, mas aconteçam ganhos também, sucessos, mas às vezes insucessos, momentos de rápidas alegrias e logo chega o cansaço e paramos para pensar e perguntamos: por que tanto esforço nesta corrida contra o tempo? Um cantor evangélico brasileiro chamado Paulo César Baruch, ele escreveu uma canção que eu queria muito cantá-la, mas eu não tenho ainda as habilidades para cantar tal música, mas a letra é inspiradora e ela é reveladora e se adequa perfeitamente naquilo que nós queremos passar para os irmãos. E ele escreveu uma canção que diz assim: eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. E me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo e me vi sem calma. Busquei tão longe quando tão perto teria tudo do jeito certo. E ele conclui numa oração ao Senhor dizendo: vem Senhor, vem ser Senhor deste mundo. Vem ser o Senhor da minha vida em todo o tempo, Deus. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versos do 1 até o verso 15. Nós vamos fazer uma exposição destes 15 versos. Eclesiastes capítulo 3, versos do 1 até o verso 15.
palavra de Deus assim diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de ganhar e tempos de guardar e tempos de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de colher, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Verso 9: que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Verso 14: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus, para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém? Vamos orar ao Senhor, mesmo sentados como vocês estão. Grandioso Deus e Pai eterno, mais uma vez, eu quero, ó Deus, estar aos teus pés, intercedendo, Pai, por este momento. Por um momento, Deus, onde a tua palavra falará conosco. Um momento singular da igreja, onde de fato as nossas almas sedentas se aproximam, Senhor, deste tempo em que o Senhor reservou nesta noite para estes irmãos e pessoas que aqui estão, para juntos podermos refletir nas ricas, benditas e sábias palavras inspiradas pelo teu Santo Espírito por meio de Salomão. Deus amado, ajuda-nos, ó Pai, a compreender a tua palavra, ajuda-nos a tirar as lições que gerarão significativas mudanças nas nossas vidas e na compreensão daquilo que a nossa vida representa neste mundo, como uma vida que glorifica o teu nome. Assim nós te rogamos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como temos visto desde o início da série, Eclesiastes incomoda um pouco os leitores cristãos. Incomoda porque quando declara que tudo é inútil, é correr atrás do vento ou é um vapor, isso vai de encontro aos nossos pressupostos. Ora, pastor, eu lutei tanto, estudei tanto na minha vida, hoje eu sou quem sou, alcancei, construí, tenho casa, tenho família, tenho carro, tenho, graças a Deus, minha fonte de renda, e o Senhor diz que tudo isso é correr atrás do vento. A palavra de Deus, ela tem essa proposta neste livro, de apresentar para nós de que uma vida desprovida da presença de Deus na vida, é de fato correr atrás do vento, porque as coisas elas passarão, e nós um dia partiremos daqui, e nessa partida não levamos nada, e aquilo que éramos para construir, para com frutos eternos, ou visando o reino de Deus, nós olhamos apenas pelo nosso óculos, de que a vida tem o seu maior significado aqui. Então Eclesiastes traz uma proposta de uma descoberta daquilo que não é de fato uma descoberta, mas Salomão queria descobrir. Ele queria de fato vivenciar diante do poder que ele tinha como rei, como poderoso, rico e muito sábio, conforme Deus mesmo deu sabedoria a ele,
para que ele agora pudesse desvendar o sentido da vida. Pronto, qual é o sentido da vida? E ninguém mais habilitado do que Salomão era, ou seria na época, para então ir em busca deste entendimento, ou desta descoberta. E aí ele traz, inspiradamente pelo Espírito Santo, todo esse relato em que nós estamos vivenciando, de que a vida precisa, na verdade, ser vivida para a glória de Deus, e tudo que Ele nos permite ter ou ser, precisa ter objetivos muito claros e estabelecidos, que devem ser para a glória de Deus, e mais nada, não é para a minha glória nem para a sua. O dom que Deus te deu é dele. Todas as habilidades que você tem, por especiais ou simples que sejam, foi Ele quem te deu, foi Ele quem nos deu. E nisso não devemos nos gloriar, e sim glorificar a Ele, e sermos gratos a Ele, e direcionar e canalizar tudo isso para a glória dEle. Eu não estou dizendo que é para você pegar o que você tem e distribuir com os pobres todinho e ficar sem nada, não é isso. Mas é entender que, Senhor, eu sou isso hoje, graças ao Teu nome, graças ao Senhor. Senhor, o Senhor me deu aqui uma porção acrescentada de tal coisa. Senhor, como é que eu posso fazer para retribuir ao Senhor com aquilo que o Senhor tem me dado? E a nossa vida precisa ser nessa direção. E eu não conheci pessoalmente, mas conheci a história de uma mulher aqui de João Pessoa, muito abastada financeiramente, morando numa mansão na beira do Cabo Branco, aqui da praia do Cabo Branco. Essa mulher é crente, sua família toda é cristã. E ela levou a vida inteira em fazer uma coisa que comumente as pessoas não querem fazer, que é visitar periodicamente o Hospital Laureano, Napoleão Laureano, e acolher ali a dedo pessoas humildes que ela não conhece, e levar para a casa dela, para servir de apoio, para lá comer uma comida boa, para lá poder tomar um banho morno, para lá poder ter um conforto. É uma casa grande. E ela disse, olha, a privacidade dos meus filhos foi tolhida em um certo sentido, porque a casa é sempre cheia de gente. E eu preciso entender que aquilo que Deus me deu, eu preciso partilhar com quem de fato precisa. Isso foi uma lição muito grande para uma pessoa que de fato entende o tempo como uma oportunidade de fazer algo significativo que glorifique a Deus. Ela não é candidata a vereadora não, viu? Ela é somente uma serva do Senhor, só isso. E mais nada. Então o livro, ele descreve e parece ser escandalosamente pessimista e negativo em relação à vida. O livro de Eclesiastes traz essa proposta aparente, mas que na verdade Eclesiastes nos conforta e nos direciona para Deus de uma forma que poucos livros assim fazem. E meus irmãos, Salomão, ele demonstrando a vaidade na sabedoria, nos prazeres e nos seus negócios, e fazendo então, parece que a felicidade não se encontra nas escolas dos eruditos, onde ele vivia antigamente, nem também na sabedoria do filósofo Epícoro, que era alguém muito importante e relevante da época, que era o centro da sabedoria daquele tempo. Não foi nisso que ele encontrou, de fato, significativo ou significado para a vida. Não foram nesses lugares ou com essas pessoas. Ele prossegue neste terceiro capítulo, que nós acabamos de ler os 15 primeiros versos, para provar que pela sua busca e pelo seu conhecimento, a lição de fato que ele retira na sua conclusão é que nós devemos nos alegrar alegremente com o que Deus nos deu e fazer uso do que Deus deu, entendendo que duas coisas importantes acontecem. A gente precisa entender que o ser humano, ele é mutável, a gente muda. Uma hora a gente quer uma coisa e daqui a pouco algo faz com que a gente mude de ideia e a gente desfaz tudo. E isso está estabelecido no livro de Eclesiastes, nos primeiros versos, do verso 1 até o verso 10, onde fala sobre tempo disso, tempo daquilo. Então, de fato, existe essa mutabilidade nos seres humanos, mas também existe a imutabilidade dos conselhos divinos, e a respeito deles, então, a palavra de Deus mostra de forma insondável os conselhos sábios e soberanos do Senhor, que estão nos versos 11, 12, 13, 14 e 15, que nós lemos. E aí, meus amados, olhando o primeiro verso, houve uma descoberta extraordinária quando a gente então vai estudar este versículo, o primeiro verso.
Não se assustem, porque nós não vamos detalhar de um por um até o 15 não, tá? Vamos fazer em blocos, porque senão o tempo ele vai embora e a gente está falando do tempo e daqui a pouco o tempo nos atrapalhará na conclusão do culto, né? Muito extenso. Então, primeiro verso, irmãos, do capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amados irmãos, a tradução grega padrão do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, quando se transferiu a língua para o grego, que é a mesma língua do Novo Testamento, então descobriu-se que a palavra tempo, são duas palavras que a gente precisa ter uma compreensão clara. Eu não sei se vocês lembram daquela passagem que fala sobre o amor, as três palavras sobre amor, que a Bíblia fala amor na passagem de Pedro. Pedro, tu me amas? Na verdade, ele está dizendo, Pedro, tu agapas-me. Porque existe o amor ágape, não é? Existe o amor filéus, não é isso? E tem o eros e tal, enfim, que aí é entre marido e mulher. Mas observe, irmãos, que de forma muito interessante, esta palavra tempo, que aparece no primeiro versículo, ela não é a palavra cronos, que quer dizer espaço de tempo. 7 horas da noite, 8 horas da noite, 11 horas da noite, no outro dia, dia primeiro, dia segundo. Não é esse dia recorrente, mas é o tempo kairos, ou kairos. Esta palavra, tempo, que está aqui no versículo, é a palavra kairos, que é o tempo visto como uma oportunidade. Ou seja, eu tenho hoje a oportunidade de estar com vocês aqui. Então eu preciso aproveitar este tempo para glorificar a Deus e para compartilhar da palavra de Deus no ofício em que eu estou aqui falando. Eu não quero apenas estar aqui por um tempo. Olha, eu tenho que ir na igreja hoje, domingo, e eu tenho que ficar lá de tal hora até tal hora, sem ter um significado desse tempo. Não. A palavra de Deus está falando sobre o tempo oportunidade. E no tempo oportunidade, que é o tempo que se refere à palavra tempo aqui, como é que nós temos vivido para a glória de Deus? Será que nós temos aproveitado bem as oportunidades, o tempo a ocasião? Eu não sei quanto tempo nós vamos estar assim. Eu não sei. Pode ser que o governo diga, fecha tudo de novo. Pronto. Vai ficar só eu e mais uns 3 aqui, transmitindo pela internet. Nós não sabemos. Você não sabe quanto tempo você tem ao lado da sua esposa, marido que aqui está. Esposa, você não sabe quanto tempo você tem com seu marido aqui na terra. Porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E eu não tenho certeza se hoje eu ainda durmo com a minha esposa. Eu espero que sim. Mas só quem sabe é papai do céu. Então, neste tempo eu preciso amar, preciso abraçar, preciso beijar, preciso considerar, preciso zelar e amar. Por quê? A qualquer tempo eu posso não estar mais aqui. E os filhos? E o nosso trabalho? E aquilo que nós fazemos? E o tempo em que dizemos assim, hoje eu vou à igreja porque eu quero louvar ao Senhor, eu quero glorificar a Ele. Precisamos então, irmãos, valorizar cada momento, cada tempo, porque esse tempo que nós vivemos agora na perspectiva da salvação, agora é um tempo de oportunidade. É um espaço de tempo, sim, mas é banhado por significado. Então, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, Deus é soberano, irmão, sobre o tempo e sobre tudo que acontece no tempo. Isso se expressa na amplitude abrangente do versículo. Quando ele diz tudo tem o seu tempo determinado e tem um tempo de propósito debaixo do céu, nada acontece então sem a vontade de Deus. Isso aí é algo basilar, é algo padrão. Tudo o que acontece na nossa vida, ou seja, debaixo do sol, o que acontece aqui, Deus tem o controle absoluto. Sejam elas coisas boas para nós, sejam elas coisas desafiadoras ou difíceis para nós. E aí, meus irmãos, observando então esta realidade nas palavras breves do Catecismo de Westminster, que é uma confissão de fé, utilizada nas igrejas reformadas, presbiterianas principalmente, sua providência santa, sábia e poderosa governa então
todas as suas criaturas em todos os atos, conforme está no versículo 11 que nós lemos. Então esta perspectiva está longe de ser fatalista. O pregador Salomão, ele não está dizendo que Deus é arbitrário e que, portanto, não há nada que possamos fazer em relação ao que acontece. Claro, nós temos as nossas responsabilidades, mas a sua mensagem é antes para que exista uma aptidão, ou seja, uma capacitação nossa, para que nós então o conheçamos. E segundo um comentarista renomado e reformado também, do ano de 1961, chamado Ralph Wardwell, pastor presbiteriano, ele escrevendo um livro sobre palestras sobre o livro de Eclesiastes, ele diz que a administração sábia, regular e ordenada daquele que vê o fim desde o começo, e para o qual não existe contingência inesperada, e cujo olho onisciente, no meio daquilo que para nós parece uma bagunçada confusão, possui então uma percepção profunda e intuitiva das relações infinitamente diversificadas, e de todas as tendências, de todos os eventos e de todas as suas circunstâncias, discernindo em tudo a perfeição da harmonia. Em outras palavras, para que a gente entenda bem claramente, a administração de Deus, ela é sábia, ela é perfeita, e o olho dele, que é onisciente, ou seja, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, atua em todas as coisas da nossa vida de forma perfeita. Pronto, o escritor ele quis dizer isso, em outras palavras. E nós precisamos apenas nos humilhar diante deste poder do nosso Deus, somente. Mas, Senhor, eu vou chorar. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é assim? Ou nós cremos nisso, ou nós estamos negando a nossa fé. E aí, queridos, do verso 2 até o verso 8, esse bloco inteiro, agora Salomão começa a trazer dados interessantes, né? Depois de declarar então a sua tese no primeiro versículo, que diz que para tudo há um tempo determinado e há um propósito debaixo do céu. Agora Salomão descreve um poema do versículo 2 ao versículo 8, e nestes 7 versículos ele faz 28 afirmativas, onde 14 são declarações negativas e 14 positivas. Mas o interessante é que os pares do poema do pregador abrangem com expansão todas as áreas da nossa vida. E isso, irmãos, é interessante porque o primeiro par do contraste, que é o versículo 2, há tempo de nascer e tempo de morrer. Quando ele então fala sobre isso, sobre esse tempo de nascer e de morrer, há um tempo também de plantar e de arrancar o que foi plantado. Ele agora traz a ideia daquela coisa que é mais fundamental, ou seja, para que todos os outros versículos aconteçam, nós temos que ter nascido. Então você nasceu. Depois que você nasce, há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de costurar, tempo de rasgar, tempo de ajuntar pedras e tempo de espalhar pedras. E depois a vida acaba. Encerra-se aqui um ciclo. Acabou. Aí o que é que acontecerá depois? O que é que vai acontecer depois que esse ciclo se fecha? Precisamos então estar de olhos atentos à palavra de Deus, porque só irão desfrutar de uma vida com Deus na eternidade, que é quando começa um tempo que não tem fim, que é a eternidade. Depois de tudo isso, agora, começa então agora a eternidade. É um tempo que não tem fim. É um tempo que aqui, se a gente vivesse aqui 120 anos, era um velhinho bem... Já pensou eu com 120 anos? Não valendo mais de nada, só a presença. Não é verdade? Nas nossas atividades. Mas compare isso com a eternidade, que 120 anos não é nada na eternidade, é um pingo no oceano. E a palavra de Deus diz que nós precisamos confessar ao Senhor neste tempo.
no tempo Kairos, no tempo de oportunidade. Você tem a oportunidade de confessar Jesus como seu Salvador? Você tem hoje a oportunidade de ter acesso à palavra de Deus que nos ensina? Faça disso bom uso. Você tem capacidade para ter um relacionamento com Deus por meio da oração e de uma vida devocional? E por que você não está usando essa oportunidade, esse tempo Kairos para isso? Porque são essas convicções, é uma vida ilibada diante de Deus, é uma vida regrada, é uma vida que glorifica a Deus com todas as nossas faculdades e com todas as nossas áreas de entendimento e de ser. Eu preciso então não olhar para esse tempo nosso como o tempo Cronos. Eu vou viver a vida aqui, deixar a vida me levar, a vida leva eu, e um dia Deus me bota em bom lugar. Não é assim que funciona com a palavra de Deus. O nosso tempo não é mais visto assim. Quando nós agora pertencemos ao Senhor Jesus por meio da salvação, da graça dele derramada em nós, nossa vida agora passa a ter um novo significado. E começamos a ver agora o tempo como o tempo Kairos. Um tempo de oportunidades que Deus está nos dando para viver para a glória dele. Porque muito mais importa agradar a Deus do que aos homens. Muito mais importa os prazeres espirituais do que os prazeres da carne. Eu estava hoje vendo uma rápida reflexão, ouvindo na verdade e assistindo, do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele disse, olha, em relação à carne, o problema é que os crentes hoje, ele falando para os crentes, utilizam o seu tempo. Eu digo, Senhor, isso aqui foi maravilhoso, porque aqui é um entendimento que vai, um argumento que vai ser útil na pregação hoje à noite. Eu estava ouvindo, a pregação estava prontinha aqui, desde ontem. E ele diz assim, olha, o tempo de hoje dos crentes, de buscarem então na oportunidade uma vida devocional com Deus, ele desafiou até. Ele disse, eu quero fazer um desafio com você que me assiste. Eu queria desafiar você a, durante 15 dias, contados a partir de hoje, separe meia hora e esteja dentro do seu quarto de porta fechada. E você vai ler uma parte das Escrituras, você escolhe. E separe 10 minutos de oração com Deus. Depois desses 15 dias, você vai descobrir que o prazer de uma vida com Deus tem muito mais sabor e significado do que qualquer prazer da carne existente na nossa vida. Aí eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo com o nosso Kairos? O que é que eu estou fazendo com o meu Kairos? Com o meu tempo de oportunidade que Deus me deu? A palavra de hoje nos leva a refletir sobre isso. E diante, irmãos, deste bloco então de tantas coisas, o versículo 2 certamente começa nessa ênfase da soberania de Deus ao longo do tempo. Então há tempo para morrer, tempo para nascer, tempo para todas as coisas que a gente faz e tempos de coisas boas e coisas difíceis. Então, de fato, a ideia é de que o tempo das oportunidades é um tempo curto, é um tempo pequeno, é um tempo que vai se exaurir, vai acabar logo. Então, de fato, o tempo está quase acabando. Nascemos neste mundo e rapidamente corremos para a sepultura e morremos. A cada 8 segundos alguém morre e a cada 3 segundos alguém nasce no mundo. E amados, queridos do Senhor, a maioria das pessoas param por aqui quando leem Eclesiastes até o versículo 8, para descrever o caráter de Deus, mas podemos ir um pouco mais além, vinculando então esse grande poema que Salomão escreveu à pessoa de Cristo. Por que a pessoa de Cristo? Porque Cristo deu as melhores aulas acerca do tempo. O Senhor Jesus, ele deu as maiores experiências sobre o tempo, sobre como de fato viver esse tempo. E o Senhor Jesus, como sendo o Deus trino, ou parte do Deus triuno, da trindade que nós cremos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, desde a criação de todas as coisas, ele já estava lá. Mas houve um tempo em que ele encarnou como homem e viveu aqui. E de fato, há uma correlação muito importante na exemplificação do tempo, sendo o Senhor Jesus como um instrutor
que ensinou aos seus discípulos, e esses ensinos foram registrados nos evangelhos e também nas cartas paulinas e de Pedro e de João, para que então nós descobríssemos com Cristo como é que o Deus, sendo agora homem, nos ensina acerca do tempo. E que coisa extraordinária, nós então podemos ter acesso, irmãos, pois as letras que nos ensinam algo sobre o caráter de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Triuno, nos ensina também por meio agora do Filho. E se Deus é soberano sobre as estações do ano, na nossa vida, então Jesus Cristo também é Senhor deste tempo. Assim como o Deus Criador, Jesus então ordenou ritmos à criação quando lá estava, no início de todas as coisas. E queridos, observe então, se Deus é soberano sobre então essas estações, agora por meio da ressurreição da sua vida, quando ele então morre na cruz, é sepultado, mas ele ressuscitou, porque ele prometeu que haveria um tempo de que ele agora ressurgiria, ou seja, ao terceiro dia ele tinha dito, tudo tinha um tempo estabelecido e específico. E um comentarista chamado Mateus Bridges, ele diz que Jesus é o Senhor dos anos e é soberano em todos os tempos. Mas observe as lições que Jesus deu. Durante o ministério de Jesus na terra, Jesus conhecia a hora certa de cada atividade. Ele tinha a hora certa para orar e se afastava. Ele tinha a hora certa de agir em favor da viúva que perdia agora o seu único filho. Ele sabia a hora exata de repreender a tempestade no mar, para que o barco não afundasse, para dar uma lição de fé aos seus discípulos. Ele também sabia a hora certa de chegar lá no dia que Lázaro estava lá já morto há vários dias. E o povo desesperado, Senhor, já cheira mal, não tem mais condições. E Jesus calado dizia, afasta a pedra. Porque Jesus, ele deu todas as demonstrações claras de que ele é quem tem poder sobre o tempo e nos ensina a usar o tempo. Então aquilo que a gente acha que está acabado, quem dá a última palavra é o Senhor do tempo, amém? Amém, igreja? Amém. Ponto final. Na hora que Deus disser assim, lá do céu, acabou o Covid-19, pronto, quem sabe é Ele. E ontem na reunião dos jovens, palestrante, o pastor Caio, que já pregou aqui nessa igreja, presencialmente, estava ontem online, e ele foi muito claro nas colocações de que esse vírus existe por permissão de Deus. Nada foge do comando de Deus, nada. Não existe nada que surpreenda a Deus, absolutamente nada. A sua vinda até aqui neste lugar hoje, não pense que foi você que quis vir por vontade própria. Deus, ele articulou e trabalhou e providenciou, manteve você saudável, viu a oportunidade, te colocou ânimo no coração, disposição de sair da sua casa para estar hoje aqui. Por trás de tudo, Deus é soberano sobre todas as coisas. Jesus então conhecia o tempo certo para cada emoção. Jesus chorou, Jesus ficou triste em muitos momentos, Jesus teve compaixão, Jesus sentiu amor no olhar, Jesus tinha o tempo certo para todas as coisas que mexem com a emoção. Quando se tratava de relacionamentos pessoais, Jesus sabia quando era a hora de procurar as ovelhas perdidas, mas também ele sabia quando era a hora de desistir das cabras que se recusavam a ouvir a sua voz. Jesus, ele tinha essas coisas. Jesus sabia exatamente como articular e agir na hora certa, de forma soberana. Jesus sabia também quando era a hora de falar e quando era a hora de ficar calado. Jesus também, ele inclui no dia de sua morte o momento certo para tudo, inclusive o salvamento daquele homem que estava ao seu lado na cruz. Um homem de uma vida pregressa terrível. O outro que dizia, tu não é o fortão, em outras palavras. Jesus, você não é o poderoso? Porque o senhor não desce daqui, mata todo mundo e solta a gente. E outro dizia, rapaz, tu não sabe o que está dizendo não. Nós estamos aqui porque merecemos. Ele não merece nada. É um inocente.
E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Havia um tempo estabelecido na vida daquele homem, daquele último momento, como um encontro verdadeiro com Cristo, amém? E teve esse tempo na sua vida também. Houve um momento certo para que Deus fosse lá no seu coração, no seu ouvido, no teu sentir, em perceber a intervenção do Espírito Santo em falar ao teu coração, quando disse: Bruno, meu filho, você me pertence. Sua vida acabou para... Aí, tchau, agora é minha. É meu. E assim com cada um de nós. Naquele dia, Jesus olhou para aquele homem. Nós sabemos da história. Mas eu acho tão bom repetir e dizer de novo. Quando ele disse: olha, hoje, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso, meu filho. Meu Deus. Que tempo. Que tempo, irmãos. Ele conhece o tempo para a guerra, pois sua igreja luta contra Satanás e contra todos os inimigos de Deus. E em breve, ele voltará para nos buscar. Porque ele prometeu isso. Ele disse, quando ele foi partir para a glória, os seus discípulos perguntaram: Jesus, é este agora o tempo em que o Senhor vai redimir Jerusalém? Ele disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que estão reservados somente para o Senhor dos Senhores. Não se aperrei com isso não. Tem apenas esperança no teu coração que esse tempo ele vai chegar. E um dia nós estaremos diante do trono do Rei, recebendo dele o convite esperançoso: vinde benditos de meu Pai. É isso que nos deve ansiar o coração, irmãos. E para que isso seja construído no nosso coração, no nosso ser, precisamos de fato de uma vida com Ele, neste tempo Kairos, que a gente usa tanto para Netflix, para WhatsApp, para Instagram, não é? Para YouTube, para jogar a conversa fora, para tanta coisa que às vezes não constrói nada, não contribui em nada. Aí é um tempo Kairos que a gente poderia utilizar de forma melhor. Não estou dizendo que é errado usar Instagram, usar Facebook, usar essas coisas. Não é errado, não estou dizendo isso aqui. Mas eu não posso pegar tudo que eu tenho de oportunidade e jogar nisso. E as outras coisas, e os jovens daqui, que precisam estudar para representar bem o reino de Jesus, nas repartições públicas até, nos hospitais, não é, Larissa? E tantos outros que trabalham nos hospitais. Cadê o tempo Kairos aproveitado para isso? Não é verdade? Então tudo isso são coisas, queridos, que a gente precisa ponderar e pensar. E no verso 9 até o verso 11, então, há um convite a aceitar as nossas limitações quanto a isso. Pois do verso 9 ao verso 11, começa agora então fazendo uma pergunta: que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga, naquilo que se esforça, que se cansa? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir, para com eles castigar. E o verso 11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Esta sessão, irmãos, iniciada neste verso 9, traz de fato uma pergunta retórica que nós encontramos no capítulo 1, verso 3, como também no capítulo 2, verso 1, a mesma pergunta: que proveito há para o homem no trabalho que tanto se afadiga? Essa pergunta é retórica. Esta pergunta, então, ela é um exemplo de afirmativa negativa, ou de afirmação negativa, esperando também uma resposta negativa. Porque a resposta é clara, ele já deu em muitos momentos: é correr atrás do vento. É um vapor. É agora, se a vida for de fato lutar por essas coisas, nós estamos agora fadados a correr atrás do nada, e perdemos o tempo Kairos de poder investir
no reino de Deus, ou vivendo para a glória dele. Então, qual o lucro ou vantagem que o homem possa obter de seu trabalho e anulando por sua falta de conhecimento a providência de Deus na sua vida? Dizemos para nós mesmos: por que trabalha tanto? Quando tudo então será destruído. E muitas perguntas surgem na nossa mente: por que se casar quando a gente acaba brigando e se machucando um ao outro? Muitos casais perguntam isso, entram em crise. Rapaz, se é para discutir, eu não vou casar não, meu amigo, eu vou ficar sozinho. Mas por que casar? Por que ter filhos e lidar com o estresse da adolescência deles? E às vezes decepção que os filhos causam nos pais, por uma palavra, por uma indiferença. Você crente, irmão, estou falando é com você mesmo. Por uma falta de reconhecimento daquilo que a sua mãe foi, que lutou para lhe ter. Quantos dias e noites seu pai ralou, que não foi brincadeira, numa labuta que parece que não tinha fim, até doente, para poder ter. E quando o camaradinha ou a mocinha chega na idade do entendimento das coisas, aí diz que o pai é careta, que a mãe não sabe de nada, sai para lá. Isso machuca, não é? Por que então trabalhar tanto por aquilo que às vezes outras pessoas é que irão desfrutar? Para quê? E amados irmãos, essas são boas perguntas para que hajam respostas. Existe um ator muito engraçado chamado Jim Carrey. Talvez aqui alguns estejam lembrados dele. E Jim Carrey, ele falou uma coisa interessante, porque ele é crente. Ele disse assim: bom seria que todo mundo ficasse rico e famoso, para fazer tudo que sempre sonhou para ver, que no fim é correr atrás do vento. Porque ele é rico e ele é famoso. E ele não achou significado nas coisas que ele tinha e que ele fazia. Só em Cristo Jesus foi que ele encontrou significado para a sua vida. Uma vez que tudo foi predestinado por Deus, há propósitos significativos em todos os eventos da vida. Agostinho disse que o Senhor nos criou para si mesmo, e nosso coração fica inquieto até encontrar paz nele. Não há paz fora dele. Existem momentos de alegria, pequenos, fagulhas, pitadas de alegria. Depois volta tudo ao normal, na tristeza e na escuridão de sempre. A verdade, irmãos, é que temos uma coceira eterna. Todos nós desejamos então conhecer o significado eterno daquilo que fazemos. A Bíblia Sagrada diz que isso só pode ser encontrado em Cristo. Salomão, portanto, diz que precisamos esperar mudanças e aceitar as nossas limitações quanto à busca por esse significado, de que só em Cristo é que nós podemos encontrar. Enquanto Deus tem uma visão geral, nós temos apenas pontos de vista. Deus conhece tudo. Senhor, mas por que eu estou passando por isso aqui? É porque você, em outras palavras, é porque você não está vendo como eu estou vendo aqui. Que se isso aqui não acontecer, algo ruim vai lhe acontecer lá na frente. E eu estou lhe ensinando, eu estou aqui moldando o seu caráter, para que você me conheça melhor. Exagerei no R, né? Amém? E aí, meus irmãos, é isso que nós de fato precisamos compreender nas palavras do pregador. Isso tem sido então frustração para muita gente. Frustração na mente e no coração, porque quer descobrir, por fim da força, o significado das coisas e achar que é com o seu próprio domínio e com a sua inteligência que as coisas acontecerão. Muito pelo contrário, não é bem por aí. Existe de fato uma dificuldade e uma impossibilidade de compreensão plena, que só Deus é quem tem. E aí, meus amados, o verso 12 e 13, Salomão nos convida a aproveitar a vida. E aproveitar a vida não é nos prazeres da carne, não. É aproveitar a vida com aquilo que o Senhor tem te dado. Eu já disse aqui uma vez, acho que em 2017, no começo do nosso pastorado aqui.
Talvez alguns irmãos não estiveram aqui naquele tempo, mas assim, lá em casa, né, é só um parêntese aqui rapidinho. Lá em casa, a gente geralmente, em festa de aniversário, coisa desse tipo, aniversário de casamento, né, a gente sempre ganha aqueles conjuntos de pratos bonitões, né, aquelas coisas bem mais sofisticadas, mais presente, né, aqueles talheres bonitos e tal, aqueles copos bonitões, aquela coisa toda. E geralmente a esposa guarda tudo aquilo, deixa guardado para momentos especiais, quando vem uma visita, aí tira. No dia a dia, é aquele talher mais simples, é o prato Duralex, é uma cor de outra, aquele copo de azeitona, não é? Uma hora teve um dia que eu parei assim, eu disse, rapaz, se eu morrer hoje, eu vou morrer e não almocei num prato bonito desse. Eu digo, minha filha, olhe, a partir de hoje, eu não quero ver nada guardado aí. Eu vou usufruir daquilo que Deus me deu. Pode, acabou. Se Deus me deu, não está aqui, é meu, pronto, vai usar. Recolhi os Duralex, dei fim a tudinho, digo, vou comer agora de porcelana. Pronto, eu morro, mas eu usufruí daquilo que Deus me deu. Acabou-se. Negócio de guardar panela, bachela, não sei o quê, travessa não sei de quê, bota para cá, é tudo riscado, arranhado, lavado de bombril. É para usar. A gente ganha um vidro de perfume, adora no guarda-roupa, deixa lá. Só para usar pelo São João, nas férias e no Natal. Oxê. É para usar o abençoado todinho, irmão. Para andar cheiroso. Amém? Se apegar com essas coisas, para quê? Meu amigo, não vamos mudar essa perspectiva. Não, vou andar de Uber para não sujar o carro. Por favor. Que conversa é essa? Bota na lama, depois lava água e sabão é para isso mesmo. Eu vou deixar de usufruir? Não faça isso não. Salomão, ele traz isso para a gente. E ele não está dizendo que é para comprar, o que não pode não, viu? Porque tem muita gente que entende diferente. E diz, eu vou servir a Jesus e vou ser servo do Senhor, e vou comprar fiado, Ele vai providenciar. Tenha calma, vá com cuidado. Aquele versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com o seu carnê dessa grossura, que você não pode pagar não. Mas aquilo que Deus proporcionou para a sua casa, para você, use. Faça bom uso para a glória dEle. Amém? E aí nos versos 12 e 13, a ideia de Salomão então, é que nós precisamos aproveitar a vida ao máximo, não no sentido hedonista, ou seja, no sentido de prazer, de desbanjar, não é isso não. Mas é no sentido espiritual, entendendo que a gente está fazendo uso porque Deus deu, gratos ao Senhor. Senhor, obrigado, porque eu posso dormir num colchão mais novo. Amém. Agradeça a Deus. Não guarde aquelas lençóis bonitos e quentinhos e durma nesse frio que a gente tem hoje aqui, né? Com aquele lençol fininho, não aquece nada. Não, tire os bonitões de lá e use. As toalhas bonitas, utilize. E assim vai, a lista é grande. O verso 12 e 13 então diz: sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, se alegrar e usar de bom grado tudo aquilo que Deus te deu. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Você trabalhou, Deus te deu, comprou, usa. Aproveita. Fica na internet lá, procurando um pacote quando passar a pandemia, né? 200 conto, final de semana em Natal, na beira do mar. Eita Jesus. Se organiza, paga direitinho, sem se apertar. Naquele dia, com a esposa, deixa os meninos na casa do avô. Curtir. Porque morre e fica. Eu já disse à minha esposa, meu Deus, eu tenho 43, estou 42. Se eu morrer, tu tá na boa. Aí ela fica, oxe, deixa de conversa. Não é? Ou seja, até as coisas que a gente já trabalhou, que juntou, quem é que vai usufruir? O próximo. Não é não? E eu digo a ela, casa, não fique sozinha não. Porque você é jovem demais. Esses meninos aqui, hoje está tudo beijo, abraço, papai, amor, beijinho, para cá, para lá, tudo lá vai. Quando casar, quem sabe para onde vai? Para longe, ninguém sabe. E fica um ninho vazio. Papai e mamãe agora, sozinho em casa, só saudade, olhando as fotos. Não é assim que a vida é?
A vida é esse ciclo. Um dia nós fizemos isso com os nossos pais. Não foi? Até hoje, meus pais sofrem com isso. Hoje eu fui visitá-lo, aí estavam os 3 filhos lá. Pronto, alegria medonha. Não é? Mas um dia eles fizeram com os pais dele, depois foi eu que fiz com eles, e agora os outros vão fazer. E eu vou ficar só? Tem que ficar com a minha amada, né? Zelar um pelo outro para a gente durar bem muito tempo, até o dia que Deus quiser, para a glória dele. Amém? E aí, queridos, gostamos da vida, incluindo Deus em tudo que fazemos, e sentimos cheios de alegria. Salomão declara, de fato, no verso 12, no verso 13, estas verdades que são dom de Deus, a gente fazer o bom uso daquilo que o trabalho nosso nos proporciona. A fé bíblica é um chamado à alegria. E observe que Ben Franklin, ele, um comentarista, disse uma vez: você ama a vida? Então não desperdice o tempo, oportunidade, kairos, ok? Pois é disso que a vida é feita. A vida é feita das oportunidades que Deus nos proporciona. E meus amados, tempo é tudo. Vamos ser sinceros, a vida ela é estressante. É muito estressante. É preenchida com todos os tipos de pressões de pessoas, de projetos, atividades e muito mais. Mas, por exemplo, eu poderia, em vez de estar aqui hoje pregando, estar internado no Metropolitano com respirador, com Covid-19. Não podia? Quem é que sabe é Deus. Se Ele não permitiu que isso acontecesse comigo, é uma vontade dEle. Porque nada do que eu fizer vai mudar algo que Ele determinar. Eu poderia, então, ter morrido com minha esposa numa quarta-feira que eu saí daqui, indo para minha casa. Um carro da polícia avançou no cruzamento e por pouco o acidente não fataliza eu e a esposa. Porque a velocidade era muito grande e ele bateu num local que não teve perigos físicos para a gente. Mas se eu tivesse andado 1,5 metro para frente, a batida tinha sido na minha porta, quem sabe tinha me matado e matado ela. Por que não aconteceu? Porque Deus tem propósitos. Amém? É assim que funciona. E de repente eu posso descobrir que eu tenho um tipo de câncer e vou ter que ser tratado e me submeter a todo tipo de medicação, de tratamentos difíceis e esperar ser curado ou não. Quem é que determina isso? É o próprio Deus. Portanto, faz sentido aproveitar, irmãos, esta vida sob os olhos de Deus e nos alegrar nele. Então tome sorvete. Gosta de sorvete? Tome sorvete. Pode tomar, que é bom, é gostoso. Assista um filme com a família. Brinque na chuva com os meninos, se você ainda tem eles. Banho de mangueira, já viu esse? Banho de mangueira, já tomei muito com meu pai. Me lembro até hoje. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a tua mulher, com a mulher da tua mocidade, assim diz o próprio Salomão em Provérbios. Este dia é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Sim, mas seja um mordomo sábio. Eu e você somos mordomos do Senhor. Ele disse assim: olha, vocês estão aí, eu tenho umas coisinhas que eu vou dar para vocês cuidarem, tá? Vocês vão ter a sobrevivência de vocês, mas vocês tenham cuidado, utilizem com sabedoria. Nunca se esqueça que é eu que estou lhe dando. Nunca se esqueça disso. A palavra de Deus nos ensina isso aí. Essa é a grande verdade. E finalmente, irmãos, o verso 14 e 15 é um chamamento ao temor ao Senhor. O verso 14 e 15, de forma muito peculiar, num fechamento maravilhoso, ele diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é agora já foi, porque ele já sabe de tudo. O que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. E aí, queridos, Michael Fox, ele, num grande estudioso bíblico americano, pastor, ele disse: Deus atropela os esforços
insignificantes do homem, e nada substancialmente novo pode interromper o curso maravilhoso dos eventos ordenados por Deus. Então a gente tem aquilo que Deus quer que a gente tenha. Se você está inconformado com isso, é melhor você se desinconformar e se conformar, não é, com aquilo que o Senhor ele tem proporcionado para nós. Observe isso, irmãos, com muita clareza, pois eu estou falando de Bíblia. Eu não estou falando dos meus conceitos próprios, não. É o que a palavra de Deus ensina. E isso nos remete, então, à importância de termos a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa visão de mundo em relação a Deus, de que nada pode se fazer senão nos humilharmos, reconhecendo a nossa limitação e temer a Ele. Pois, na verdade, quando chegamos ao fim de Eclesiastes, nós descobrimos que essa é a mensagem do livro. Observe no último versículo de Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 13, lá está dizendo que o temor de Deus é um dos conceitos mais positivos da Bíblia toda, está lá. A mensagem total de Eclesiastes está no último verso. Ele diz, olha, a vida é um vapor e você precisa temer a Deus. Ponto final. E meus irmãos, temer a Deus significa reverenciá-lo, significa estremecer diante do seu grande e poderoso nome. Temer a Deus é ter vergonha de cometer algo que entristeça a Deus. Temer a Deus não significa desistir da busca pelo sentido da vida, não é isso não. Mas de descansar a nossa vida ao único fundamento sólido que rege o tempo e a eternidade. Temer a Deus, irmão, significa de fato crer também que Ele continua no controle de todas as coisas. Nada foge do seu olhar. Temer a Deus é ter esta compreensão clara de tudo que Ele está fazendo, é soberano e é perfeito. A redenção eterna, queridos, é a nossa grande esperança. Quando nós estamos presos, então, a esse tempo e a essa eternidade. O que fazemos nesta vida importa sim, quando ela é feita para a obra de Deus, aqui na terra, que perdura para sempre, porque se eu não quiser fazer a obra dele, ele manda outra pessoa fazer. A obra dele ela continua. A obra de Deus não depende da minha vontade, nem do meu serviço. Apenas eu sou grato a Ele pela oportunidade que Ele me deu de poder contribuir com a obra dele. E esse deve ser o entendimento de todos os irmãos da igreja. Para concluir, queridos, eu queria só dizer que o exemplo de Jesus nos encoraja a fazer o melhor uso do tempo. De fato, essa é uma das melhores maneiras de evitar a vaidade da vida sem Deus, saber o que fazer com o nosso tempo. Eu quero que você saia hoje daqui com isso na cabeça. O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? O que é que eu estou fazendo com o Kairos? Não é com o Cronos, não. O Cronos a gente já sabe. Acorda, escova dente, toma banho, toma café, vai trabalhar ou estudar, não sei, depende se você está em casa, ou home office, ou trabalhando mesmo. Aí chega a hora do almoço, aí tem que comer, porque a barriga já faz assim, tem que comer. E aí vai agora à tarde, chega à noite, tem que jantar. E depois vai e resolve as coisas, tudo da hora de dormir. Esse é o tempo Cronos. Mas o tempo aqui discutido é o tempo Kairos. É o tempo que você tem como oportunidade para a sua vida. E queridos amados, se nos chamamos seguidores de Cristo, nós não precisamos ou não podemos desconhecer, mas sim conhecer a hora, medindo o tempo, não só em termos de horas e dias, mas vivendo como uma oportunidade de servir a Deus. A pessoa que vive sobre essa terra e rejeita Deus, está jogando fora o seu Kairos, o tempo de oportunidade. E meus queridos, nós precisamos então considerar que se somos discípulos de Cristo, nós precisamos entender três coisas, as três maneiras de aplicar
este poema que nós falamos hoje aqui, destes 15 primeiros versos do capítulo 3, na correlação com a vida de um discípulo de Cristo. Em primeiro lugar, espere pelo tempo de Deus. Ou coisa difícil, quando a gente é ansioso. Não é verdade? A gente quer que aconteça uma coisa que só vai acontecer daqui a 2 anos. Mas a gente quer que aconteça daqui a 3 minutos. Nessa ansiedade a gente atropela os processos. E a gente acaba estragando algo que era tão tranquilo. Ia ser tão bonito se tivesse esperado. Mas não esperou. Se atropelou processos. Rasgou a alma. Entristeceu. Bagunçou tudo. Porque não esperou o tempo de Deus. Mas pastor, e como é que eu faço para entender esse abençoado desse tempo de Deus? Deus é um Deus relacional. É um Deus que Ele vive a vida conosco. Deus se encarregará de falar para você. Não vá atrair sonho não, viu? De revelação, profeta daqui, profeta... Não é isso não. Fique na sua. Apenas ore e espere. Deus ele vai se encarregar de alguma forma lhe dizer, pela palavra. Amém? É assim. Em segundo lugar, queridos, viva toda a vida sabendo que há um tempo para você morrer. Porque tem gente que briga tanto pelas coisas. Passa por cima do outro. Puxa o tapete do outro. Achando que ele vai ser eterno. Que o que ele está fazendo não vai ter pagamento. Não adianta. Lembre-se, um dia eu vou ficar com os cabelinhos brancos, poucos ou muitos, né? Depende da pessoa. Mas um dia eu vou envelhecer. Um dia o meu coração, meus órgãos, a minha vitalidade estará em baixa. Um dia eu vou entrar naquela caixa de madeira, vou ser levado por alguém que vai estar lá a brecha. Aquele negocinho vai descer. Se for um lugar sofisticado, vai ter aquelas tampas de concreto, encimentado, depois cobre de terra. Se não for, é no chão mesmo, lá. E pronto. Aí o que é que eu deixei como legado para a minha vida? O que é que eu deixei? Foi que eu construí numa trajetória de viver para a glória de Deus. Esse papo furado de dizer assim, Deus bota num bom lugar. Acabe com isso, que isso é heresia. Não, vamos fazer uma reunião que é para poder interceder por fulano de tal, que isso não existe. A oportunidade você tem aqui de glorificar a Deus com a sua boca, com o seu coração, com a sua mente, com as suas atitudes. O tempo Kairos é hoje. De reconhecer tudo isso, de não jogar tempo fora. E amados, terceira e última coisa que a gente precisa entender: faça bom uso do tempo para viver. O tempo é o bem mais precioso que nós temos. Você pode não ter dinheiro, mas você tem tempo. Não é verdade? A gente pode não ter saúde, mas a gente tem tempo. Você pode não ter nada, mas uma coisa você tem, tempo. Isso é uma realidade. É o bem mais precioso que a gente tem por aqui. É a moeda mais impagável que nós temos. E Deus nos deu para fazer bom proveito dele para o seu reino. Para o seu reino. Acontece, irmãos, que o tempo é também uma das coisas mais difíceis que temos para administrar. Não é verdade? A gente tem essa dificuldade. Todos nós temos a mesma quantia de tempo por dia. A pergunta é como nós usamos esse tempo. O que é que nós fazemos no nosso tempo quando inicia o dia e quando termina o dia? A Bíblia nos aconselha a usar o tempo com sabedoria. Em Efésios capítulo 5, verso 16, diz que nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus. Em vez de insistir que tudo aconteça de acordo com as nossas próprias vontades e com a nossa própria agenda,
Porque a gente quer insistir que tudo saia como eu quero. E pronto. E isso eu não abro mão. A gente é assim. Nós somos desta forma. Não, agora não. Não, a gente quer determinar as coisas. A gente quer ser, quer fazer. A gente se coloca no lugar do Senhor do tempo, que é Cristo. Em vez de fazermos isso, precisamos aprender a confiar na agenda de Deus. Amém? Confiar na agenda dele é a melhor coisa. Se tem alguém devendo a você, a gente faz a cobrança porque tem que fazer. Mas a gente tem que confiar na agenda de Deus. Deus é quem tem controle absoluto em todas as coisas. Eu preciso só confiar. Confiar na sua agenda. E saiba disso, o Salvador, que nasceu na plenitude do tempo e que morreu pelos nossos pecados a seu tempo, conforme Romanos 5,6. Ele tem um maravilhoso senso de cronologia para a nossa própria vida. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor.